Olá, tudo bem? Direto dos estúdios da B3, eu sou Carlos Sambrana e converso com Carla Sarni, CEO e fundadora da rede Sorridentes, sobre o perfil da rede. Carla, qual é o tamanho hoje? Você contou bastante sobre a história da Sorridentes no primeiro bloco, como é que você começou, comprou um consultório, foi montando outro e outro Sim. e outro. Qual é o tamanho hoje da Sorridentes? Qual que é o perfil da rede? Hoje, Carlos, a Sorridentes tem 240 unidades em 16 estados. Né? Nós temos aí mais de 4,5 milhões de clientes tratados ao longo desses 22 anos de empresa. E nós também estamos este ano com um faturamento previsto de 240 milhões. E qual que é o perfil da Sorridentes? Se eu for numa clínica da Sorridentes, o que eu vou encontrar? Como é que ela é? Olha, isso foi bem interessante, porque assim, quando a Sorridentes surgiu lá em 1995, como eu contei, né, nós construímos uma unidade na Vila Cisper, onde nós financiamos o dinheiro no banco para pagar em 15 anos e nós construímos para a classe C e D o que a A tinha. Então, tudo que existia de tecnologia, laser, raio-x, anestesia computadorizada, né, sala de espera só para criança. Então, a classe C e D se deparou com uma estrutura que ela nunca havia visto na vida. Isso já não era em cima da padaria, você comprou um imóvel e montou uma clínica. Exatamente, eu fiquei em cima da padaria de 1995 a 2001. Né? Em 2001 nós inauguramos a primeira sede própria da Sorridentes. Aí nós já viemos com toda essa estrutura que a classe A tinha. Mas com o quê? Com preço justo, com 4 pilares, que foi preço justo, forma de pagamento facilitada, porque nós descobrimos que o paciente não queria arrancar o dente, o que ele precisava era de uma oportunidade para tratar. Também viemos, além disso, com a conveniência de ter as 19 especialidades da odontologia dentro de um mesmo endereço, sem a pessoa ter que se locomover, e a questão da qualidade, porque nós determinamos o material que vai ser usado, e isso é uma diferença muito grande na durabilidade do material e na entrega final do tratamento. Essa primeira sede que você construiu, qual era o tamanho dela, Carla? Olha, nós construímos uma clínica, nós tínhamos, Carlos, em cima da padaria, 5 salas, porque não tinha mais para onde crescer. Nós fomos para 12. 12 salas. Nós triplicamos o faturamento em 3 meses. E aí a pessoa se deparava com aquela estrutura e dizia, né, e com o mesmo preço justo, ela dizia o que eu preciso para ter um tratamento de qualidade. Isso vem mudando ao longo dos últimos anos. A gente hoje, desses mais de 4,5 milhões de clientes que nós temos, hoje 30% desses clientes vêm da classe A e B. Então houve aí algumas mudanças, que nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Mas também o tratamento que nós oferecemos é igual em todas as clínicas. O que muda é o que o cliente busca. Então eu vou dar um exemplo. Nós temos clínicas bem na periferia, né, em bairros bem periféricos. Aí a gente tem clínica como Embu-Mirim, nós temos clínica em Guaianazes, Jardim Iguatemi, São Mateus, que são bairros mais afastados. Mas também temos clínicas como Vila Madalena, temos clínicas em Pinheiros, clínicas em bairros bem localizados, Jabaquara, né, Saúde. E aí essa mistura que ocorre de regiões, também ocorre um mix de cliente. O que muda é o produto. Então, vou dar um exemplo para você. Você pega uma clínica na periferia, nós vendemos muito aparelhos metálicos. Quando você pega uma clínica numa região mais nobre, a gente vende muito aparelho autoligado, muito aparelho de porcelana, né, aparelhos Invisalign, aparelhos mais caros, mais modernos e com técnicas mais rápidas. Você consegue atender todos os públicos? Todos os públicos, porque a região em que a clínica está localizada determina o público-alvo. Mas como você consegue um preço melhor do que os outros? Isso, porque nós compramos tudo em grande escala. E depois tem Mas no começo vocês não compravam em grande escala? Nós estocávamos. Então, o que acontecia no começo? Eu ia nos congressos de odontologia, como um congresso internacional de odontologia que acontecia todo janeiro, e eu estocava para o ano todo. Então, nós tínhamos que ter um dinheiro de reserva para estoque,
porque eu comprava volume e estocava. Isso, à medida que nós fomos crescendo, nós fomos sanando esse problema, porque nós fomos criando demanda de compra e acabamos comprando em grandes quantidades. Então, hoje, nós não precisamos mais hoje ter estoque, é só o estoque de 1 mês ou 2 meses no máximo. Mas uma outra questão também muito importante, além de nós comprarmos 40%, 50% mais barato do que um dentista particular, e a gente acaba repassando isso para o cliente final, é o fato de nós conseguirmos dividir os custos. Então você pega os custos fixos de uma clínica, como aluguel, né, colaboradores. Quando você pega uma unidade, ela tem 8, 10 cadeiras, você tem 8, 10 especialidades atendendo ao mesmo tempo, você dilui este custo. E aí a hora clínica do dentista acaba ficando mais barata. Geralmente são quantas posições nas suas clínicas? Então, em cada clínica? Isso, nós temos clínicas light, né, com em torno de 4 cadeiras, e nós temos clínicas masters que chegam a 10 cadeiras. Depende muito da região. E tem uma questão também, Carlos, que é assim, o dentista ele tem uma limitação de produção, né? Porque ele atende por hora ou a cada meia hora. Então, quando você coloca várias especialidades ao mesmo tempo, você traz uma série de benefícios. Você traz benefício para o dentista, que é teu parceiro, porque você acaba tendo um custo mais baixo da hora dele. Você também traz benefício para o paciente, porque eu não sei se você se recorda, mas antigamente a gente ia no dentista, você ia, por exemplo, num dentista fazer um tratamento de canal. Ele tirava um cartãozinho da escrivaninha e te dizia, olha, vai no meu colega fulano de tal, em tal endereço, fazer uma coroa. Ou vai no meu amigo colocar aparelho, ele te indicava para outro colega. Quando você tem as 19 especialidades da odontologia dentro do mesmo endereço, o paciente consegue resolver tudo dentro de um único local. Até o pagamento também. Tudo. Isso otimiza o tempo dele e nós funcionamos como um hospital. São por especialidades. Então, imagine que o paciente chega lá e ele faz uma avaliação. Primeiro, ele passa por um clínico geral. Se ele tem alguma especialidade para fazer, como, por exemplo, um implante, ele vai fazer com um especialista em implante. Se ele vai fazer, por exemplo, um tratamento ortodôntico, colocar aparelho nos dentes, ele também passa por um especialista em aparelho. E muitos dos nossos dentistas têm consultório particular. Então, eles atendem 3 dias no consultório deles e 3 dias dentro das nossas unidades. Mas vocês também têm franquias, né? Em que ano que foi que vocês criaram as franquias? Olha, como eu contei, nós abrimos a primeira sede em 2001, né? Que foi o grande boom que nós oferecemos para a classe C, o que a A tinha. E aí, até 2005, nós chegamos a ter 23 unidades próprias. E tem foi abrindo uma atrás da outra. Isso. Tem um fato interessante que eu gostaria de compartilhar, que foi o seguinte. Meu marido era militar, tinha carreira no Exército, 8 anos no Exército. E analista de sistema. O meu marido começou a ir aos sábados para a clínica em cima da padaria, comigo me ajudar na administração. E ele começou a perceber que eu estava perdendo muito dinheiro, por falta de controle. E aí, quando ele saiu do Exército, porque eu convenci ele a dar baixa no Exército e fazer odontologia. E ele fez odontologia também. E qual era o nosso sonho? Eu, especialista em cirurgia, que eu sou bucomaxilofacial e ortodontista, e meu marido, especialista também em outra área, e nós vivemos felizes para sempre. Só que quando meu marido veio e começou a profissionalizar a administração do negócio, a gente começou a abrir novas clínicas. E nós abrimos de 2001 a 2005, 23 unidades próprias. E aí nós começamos a enfrentar uma coisa que foi o seguinte, os dentistas que trabalhavam com a gente queriam um negócio como o nosso. E aí eles diziam, eu não vou trabalhar para você a vida toda, eu quero montar um negócio como esse. E eu comecei a receber grandes executivos que eram pais de dentistas que trabalhavam com a gente. Diretor de Unilever, Pão de Açúcar, que as filhas já estavam na rede há muito tempo. E aí nós acabamos formatando o sistema de franquia. Em 2007 nós viramos franquia e aí nós saímos de 23 unidades
e chegamos no tamanho que nós estamos hoje. De 240. Isso. Ou seja, melhor então, em vez de ganhar novos concorrentes, você se aliou aos dentistas que queriam abrir. Exatamente. E aí teve uma outra mudança que foi assim, no começo, nós só vendíamos franquia para dentista, porque a gente acreditava que uma clínica, para ser bem gerida, ela teria que ser exclusivamente de um dentista. Só que aí os dentistas começaram a trazer pessoas para dentro, né, executivos, e a gente começou a ver o quanto isso melhorava na gestão. E hoje, 30% da nossa rede é composta por executivos, por engenheiros, administradores, economistas. Não, hoje eu tenho, por exemplo, né, engenheiros com 5, 6 unidades, eu tenho até atores de televisão com 8 sorridentes. Não, eu não tenho, não combinei com ele, né? Mas a gente tem aí atores, família de atores famosíssimos aí globais que tem aí 8 sorridentes e estão indo para 10 agora até o final do ano. Então a gente acabou vendo a oportunidade também nessa profissionalização de não só do dentista, mas como do profissional. Quantas pessoas o Sorridentes atende por ano? Você falou na história 4,5 milhões, mas por ano, quantas pessoas passam pelas clínicas de vocês? Olha, nós realizamos por mês 400 mil procedimentos, porque o paciente ele volta para até terminar o tratamento. Nossos tratamentos não demoram, eles duram uma média de 30 dias, a não ser que sejam casos mais complexos, né? Como reabilitação oral com implante, aí alguns casos levam um pouco mais de tempo. Eu estou dizendo a média, e nós atendemos aí por ano uma média mais ou menos de 50 mil novos clientes por mês, em torno de 600 a 800 mil novos pacientes ano. O brasileiro passou a se cuidar mais da boca? Olha, essa é nossa luta diária. A conscientização do brasileiro melhorou muito de 95 até agora. Para você ter uma ideia, Carlos, eu dei palestra em escolas estaduais durante 12 anos da minha vida. De 1995, durante 12 anos, eu ia nas escolas à noite, gratuitamente, ensinar as pessoas a escovar os dentes, explicar a importância da saúde. Muita gente não sabe, mas várias pessoas têm problemas cardíacos, endocardites, onde a bactéria vem da boca. Então, o que a gente está se deparando hoje? Pais que perderam os dentes, todos ou alguns dentes, que não querem o mesmo cenário para os filhos. E hoje os pais estão mais preocupados com a saúde dos filhos. Nós somos, a Sorridentes é o dentista da família. Né? O que nós recebemos são famílias inteiras que tratam com a gente há 10, há 15, há 20 anos. Então nós temos muito essa preocupação da prevenção, né? De mudar esse cenário. Vocês fazem parcelamentos em quantas vezes? Nossa, nós parcelamos em até 12 vezes sem juros no cartão do paciente, em até 18 vezes sem juros no cartão da Sorridentes. Então, ele tem milhares de oportunidades, ele só não trata realmente se ele não quiser, porque nós damos essa oportunidade. E temos muito orgulho disso, de termos dado a oportunidade para mais de 4,5 milhões de pessoas e uma parte delas teve a oportunidade de voltar a sorrir. Você faz um trabalho social também, né, Carla? Faço. Nós temos um instituto, nosso instituto trata em torno de 20 mil pessoas ano, principalmente crianças. Gratuitamente. Nós temos van, sabe, com consultório dentro, nós vamos nas comunidades carentes e damos atendimento gratuitos. Isso é sem nenhum custo para a população. Recentemente nós fomos numa caravana para o sertão nordestino, eu inclusive fui, nós levamos 17 dentistas com a gente e conseguimos atender aí mais de 1.800 pessoas em 8 dias. Foi uma ação maravilhosa e nós fomos para ajudar as pessoas e voltamos a ser humanos melhores. E é isso, a Sorridentes ela tem foco na prevenção, a gente faz todo tipo de tratamento, mas eu não quero que o paciente vá na nossa clínica e gaste uma fortuna e que ele desapareça e que ele só volte quando ele tiver com problema de novo. Né? Eu quero que ele continue fazendo prevenção para que ele consiga aí passar por uma vida com todos os dentes na boca. Nós temos muita criança que a gente está levando dos 2 anos de idade até a vida adulta sem nenhuma cárie. Então nós temos essa visão de fazer o melhor pelo próximo. Vocês têm essa visão, mas os pacientes têm essa visão da importância?
Esse é o desafio. Olha, tem uma pesquisa do IBGE que fala que 55% da população não vai ao dentista regularmente, só vai quando tem realmente um problema, né? Não tem este hábito. E para isso agora nós fundamos uma nova empresa para poder ajudar a população a mudar essa cultura, né? É importante que as pessoas vá ao dentista pelo menos uma vez por ano. Que empresa que vocês lançaram? Olha, nós fundamos a Sorridem, Planos Odontológicos, né, que depois eu quero contar um pouquinho dela para vocês, vamos falar no próximo e bloco. que está sendo um sucesso maravilhoso, mas ela veio realmente para mudar a cultura do brasileiro e fazer com que as pessoas cheguem até a vida adulta com todos os dentes na boca ou cheguem à terceira idade também com os dentes na boca. Quando você pega a região sudeste e sul, esse cenário cai para 40 e poucos %. E quando você vai para uma região como o norte e nordeste, o cenário é muito mais complexo, né? Aí você passa mais de 60% da população não tem hábito de ir ao dentista, só vai quando tem algum problema. Grave. Grave. E aí isso é um mar de oportunidades, né? Com certeza. Um mar de... A gente vê isso como uma grande oportunidade de dar o direito de mais milhares de pessoas voltarem a sorrir. Tá, joia. Muito obrigado, Carla. E no próximo bloco conversaremos sobre os novos negócios da Sorridentes.